Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma live. Tô meio longe, né? Meio longinha nessa live. Vocês já podem verificar aqui, né, sobre o que vai ser a live. Pode me avisar aí se tá tudo bem com o áudio e com o vídeo. Se vocês estão me vendo, me enxergando bem, por gentileza. Hoje a live vai ser tudo sobre base. Vocês têm muita dúvida sobre base. Eu já tô falando bastante. Obrigada! Já venho falando bastante sobre base, né? Mas é sempre bom falar várias vezes. Porque é algo que realmente vocês têm muita dúvida, tá? Então, assim, quando a gente fala de base, a gente tem que prestar atenção em alguns pontos, tá? Como, por exemplo, a cor da base, se a gente aplica essa base com um pincel com esponja, se existe diferença de base aí para cada tipo de pele. Bom dia, vem chegando. Tô meio longe, ficou meio longe aqui o meu jeito de fazer a live, só que agora, pra deixar mais perto, vai ser difícil. Então, vai ser difícil eu ler os comentários, porque, né, estou sem óculos. Então, assim, quando a gente fala de base, a gente fala de um produto que vai o quê? Tonalizar a cor da nossa pele, certo? E o nosso rosto é uma área grande, então, em primeiro lugar, a gente precisa acertar a cor da base. A gente precisa fazer com que essa base ela fique com a cor mais parecida com o tom da nossa pele. E essa é uma dúvida que realmente se tem bastante, tá? Eu recebo bastante dúvidas sobre, tipo, encontrar a cor da base certa. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a cor da base é: cada base tem um fundo diferente. E a primeira coisa que a gente precisa analisar quando a gente vai comprar uma base é a tonalidade dela. Eu já falei sobre isso em outras lives, sobre cor, sobre tom e subtom, tá? Então, o que é o tom? O tom da base, ou ele é claro, ou ele é médio, ou ele é escuro. Então, assim, vai ter lá separadinho as primeiras cores de base. Normalmente são cores de bases mais claras. Do médio são as meias, as médias. As do meio são as médias. E as que já começam a finalizar assim são sempre as mais escuras, tá? Mas isso não significa que, porque a base número 2 vem depois da 1, que ela seja simplesmente só mais escura do que a 1, tá? É porque ela pode mudar a cor, o fundo da base, tá? Então muitas vezes aí a gente pega uma base clarinha na cor 1, que tem um fundo amarelo, e a 2 um fundo rosado. E é por isso que é muito importante que se teste a base na pele, pra gente realmente saber aí se aquela base tá chegando próximo à cor da nossa pele. Aí a gente já vai começar a identificar se as bases mais amareladas ou mais rosadas ficam melhores na nossa pele. E aí sim a gente só vai encontrar, né, se é a base 2, a base 3 ou a base 4 que vai se adaptar melhor. A gente nunca vai encontrar uma base que tu vai aplicar ela de cara e ela vai sumir na tua pele, vai dar cobertura, vai sumir, vai ficar perfeita a cor. É por isso que eu sempre indico que a gente faça misturinhas, né? A gente sempre tem uma base aí mais próxima da cor da pele, mas a gente sempre tenha ou um corretivo, né, mais escuro ou um corretivo mais claro pra gente ajustar o tom dessa base. A imagem tá piscando um pouco pra vocês ou não? É impressão minha? Pra mim aqui aparece a minha tela piscando um pouco. Não sei se é porque eu tô muito longe, tá me incomodando um pouco. Qualquer coisa eu mudo de posição aqui, se for o caso. Então, assim, a gente vai testar essa base na pele até o ponto de a gente encontrar aquela que ficou mais próximo.
E aí, se a base ficou mais clara, a gente vai escurecer ela um pouquinho com outra base, com um contorno, com um corretivo mais escuro. E se a base ficou mais escura, a gente vai corrigir essa base com uma base mais clarinha, com um corretivo mais claro, com alguma coisa mais clara, só pra gente conseguir chegar bem próximo mesmo da cor da pele, tá? Obrigada. Então, assim, cor, quando a gente fala de cor da base, não existe outra forma de descobrir qual é a base que vai ficar melhor na tua pele sem testar ela na pele. E não é testando no braço, na mão, na parte de dentro do braço, na parte de fora do braço, aqui na mão. Não é, é no rosto. No rosto. E se tu quiser aí ter um bom resultado, um resultado melhor, o ideal é sempre testar no queixo. Porque normalmente quando a gente passa a base, no pescoço sempre fica diferente. Dá uma diferença no pescoço, né? Então se tu passar essa base no queixo, tu já vai ter uma noção ali de como que essa base vai se comportar com relação à cor do teu pescoço. Tá? Então assim, testem sempre a base na pele. Não tem melhor comparação não do que tu testar essa base na pele. Depois que tu testar essa base na pele e que tu descobrir ali qual que é a base que mais se adapta com o tom da tua pele, aí tu vai ajustar ela ou escurecendo ela um pouquinho ou clareando ela um pouquinho. E isso é bem tranquilo. É realmente pegar essa base, ó, eu nunca lembro. Eu uso a 350 da Adversa, tá? Que é uma base que, pra mim, como eu tenho pele mista, foi uma base que se adaptou super bem na minha pele, ela não fica com aquela sensação pegajosa, ela deixa a pele sequinha por bastante tempo. Mas ela é uma base que, pro verão, ela fica ok. Mas pro inverno, ela já fica escura. E aí o que eu faço? Eu misturo com um corretivo, esse é o número 3 da Visela, que é um corretivo bem clarinho. Tá? Ele não puxa muito pro amarelo ou pro rosado. Então eu consigo realmente só deixar essa base um tonzinho mais claro, que vai se adaptar super bem pro inverno. Então, é esse o tipo de pensamento que a gente tem que ter, porque muitas vezes a gente acha que a gente vai chegar lá no espaço que trabalha com cosmético, com bases, por exemplo, e que a gente vai testar uma base que vai ficar perfeita na pele. Não vai. Pra ela ficar perfeita na pele, tu vai ter que ajustar o tom da base. Não adianta. Vai ter que ajustar a cor dessa base. Então tu vai chegar lá no local onde tu vai comprar a base, e aí tu vai comparar só assim, ó, a cor aqui e a cor aqui. Não funciona. Não funciona, acredita em mim. Só de tu olhar aqui, tu não consegue ver a cor real da base. E é por isso que muitas vezes as pessoas elas acabam errando na cor da base. Uma porque elas não testam e outra porque elas olham assim, só na embalagem, tá? Isso não funciona. Tem que testar na pele. E é depois de testar na pele que tu vai saber se tu vai precisar deixar ela mais clara ou ela mais escura, tá? Isso é bem tranquilo. Então assim, testem no rosto, testem sempre no queixo, pra vocês poderem comparar essa base no rosto todo, com o pescoço, enfim, pra conseguir chegar mais próximo à cor da tua pele quando a gente fala em tonalizar o rosto, né, com a base. Então a função da base é justamente essa, é tonalizar a cor da nossa pele. E aí a gente tem também a cobertura da base. Né? Então, por exemplo, tu pode aí ter uma cobertura de base mais leve, média ou com uma cobertura mais alta, tá? E aí, como que tu vai escolher? Conforme o teu gosto. Eu, por exemplo, gosto muito de base de cobertura média porque eu tenho algumas manchinhas na pele. Então, pra eu não precisar ficar corrigindo com corretivo colorido e tendo que disfarçar o corretivo colorido com outro corretivo pra daí passar a base, eu já prefiro uma base que tenha uma cobertura média para eu não precisar usar os outros corretivos embaixo, tá? E tem uma dica bem legal para quem aí às vezes
compra uma base que tem uma cobertura média, mas tu quer, por exemplo, uma cobertura mais leve. Tu pode misturar essa base, por exemplo, com um protetor solar, ou tu pode deixar a esponja úmida, que a base já vai ficar um pouquinho mais leve na pele, tá? Só de tu usar a base com uma esponja úmida. Eu uso sempre com a esponja úmida, gosto muito de usar a base com a esponja úmida. Se eu percebo que a minha base ela ficou em alguns pontos com a cobertura mais média, eu venho e faço uma camadinha a mais ali onde eu quero, que normalmente é nessa parte onde tem as manchas. Então é bem tranquilo. E com relação à cobertura da base, sem ser assim esses truquezinhos, normalmente, tá? Em 99,9% dos casos, o protetor solar com cor é o mais leve que tem. O protetor solar com cor, ele realmente vem com um pinguinho de cor só pra fazer uma leve camadinha ali de cor, tá? Mas o protetor solar com cor serve mais realmente para proteger a pele, ele é mais como um protetor solar mesmo, que tem um pouco de cor, do que, por exemplo, a base, que tem mais cobertura do que proteção, tá? A gente sempre tem que cuidar também na base se ela tem proteção ou não, mas vocês sabem que eu sempre indico que vocês usem protetor solar antes de aplicar a base. E aí, o protetor solar com cor é o mais leve dos leves que possa existir. Então, assim, se tu não quer de forma nenhuma parecer que tá com base, use o protetor solar com cor. Se tu quiser uma cobertura média, existem cobertura leve, tem os BB Creams, tá? O BB Cream, normalmente, ele já vai começar a ficar um produto um pouco mais pastosinho, com um pouco mais de cor, mas ele dá aquela cobertura leve. Se tu usar, então, com a esponja úmida, fica mais leve ainda, porque acaba sempre dissolvendo um pouco desse produto quando a gente tem um acessório úmido, que nesse caso é a esponja. E aí depois realmente vem as bases com outros tipos de cobertura. Bases mais líquidas, elas também tendem a deixar uma camada mais fina na pele, tá? Ela vai ter muitas vezes uma boa cobertura, mas vai ficar realmente com aquela sensação de pele bem leve, tá? E aí depois a gente vai ter bases um pouquinho mais grossas, a gente vai ter a base em bastão, que normalmente dá cobertura bem alta, e aí se tu quiser uma cobertura mais leve, tem que umedecer a esponja e aplicar pouco produto para não fazer aquela camada grossa, porque mesmo que tu esteja com a esponja úmida, se tu aplica essa base em bastão e tu não espalha bem esse produto, vai concentrar e automaticamente vai fazer uma camada mais grossa na pele. Então a gente tem que prestar também atenção a esses pontos. Para quem tá começando, eu sempre indico que opte pelas bases mais líquidas, tá? É mais fácil de começar, fica menos marcada se for o caso, e a gente consegue espalhar ela melhor justamente por causa da textura que ela tem. Quanto mais grossa, mais densa ela for, né, eu digo sempre mais pastosa, tu já percebe pela base que se tu vira, né, a embalagem da base, ela não escorre dentro, é porque ela já é uma base um pouquinho mais consistente, ela é uma base um pouquinho mais, que a consistência dela já é um pouquinho mais grossa, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado se tu tá começando. Mas é bem tranquilo. Com relação à cor da base, gurias, tem que testar na pele, não adianta. Tu não vai fugir de testar a base no rosto, no queixo. E aí, tu sempre vai precisar fazer uma misturinha. Ou deixar ela mais escura ou deixar ela mais clara. Se tu quer uma pele com cobertura leve, BB Cream ou BB Cream, protetor solar com cor, ou bases líquidas. E aí, se tu quiser uma cobertura média, sempre uma base que ela seja um pouquinho mais grossinha. E se tu quiser uma cobertura alta, base em bastão. Sempre mais indicado, tá? Então, quando a gente fala de cobertura e de cor de base, é isso, tá? Outra pergunta que me fazem bastante também com relação à base. Fran, uso a base com pincel ou com esponja? Gente, o pincel, a gente precisa ter uma noção que ele tem cerdas e ele se abre, certo?
Então, tu vai aplicar a base, à medida que tu for espalhando esse produto, o pincel vai abrir e pode ficar as marquinhas das próprias cerdas do pincel. Se tu gosta muito de pincel, pode usar, tá? Mas usa sempre um kabuki, que ele seja bem firme, que ele não abra muito as cerdas, que isso vai facilitar para fazer a maquiagem básica do teu dia a dia. Mas eu indico muito que tu tenha esponja, tá? A esponja, ela é mais fácil, ela é toda fechadinha, então tu já consegue aplicar a base, já consegue dar um acabamento, então é muito melhor, tá? Eu indico esponja em primeiro lugar e o pincel em segundo lugar, tá? Eu já fiz vários testes, eu me maquio todos os dias, né, praticamente, então já consigo dizer pra vocês que não tem comparação com a esponja. Prefiram a esponja. Comecem e já peguem o jeito de usar a esponja com a base, pra aplicar a base, tá? É bem mais fácil, o acabamento também já fica muito mais bonito. Mas tu pode usar o pincel bem tranquilamente. Deixa eu só... Bem tranquilo. Tava pensando em pincel língua de gato. Eu particularmente não gosto muito. Eu já nem tenho mais pincel língua de gato. Mas pode ser que funcione. Se tu quiser testar com pincel língua de gato, a única coisa é que a gente não, em momento nenhum, a gente esfrega o pincel na pele. Mesmo que seja o pincel língua de gato, sempre com batidinhas, tá? Sempre com batidinhas a base pra gente não arrastar e acabar fazendo com que a pele absorva todo esse produto. E aí tu vai acabar não tendo cobertura nenhuma com a base. É por isso que a gente não arrasta a base na pele nunca. Nem com a esponja, nem com o pincel, independente do pincel. Base, ela foi feita para ser usada com delicadeza. Mas delicadeza no sentido de sempre com batidinhas, seja com o pincel ou seja com a esponja. Sempre com batidinhas pra quê? Pra gente depositar o produto ali e ele já fazer aquela camada mais leve ou mais média, tanto faz. E pra gente não perder produto, porque quando a gente arrasta, ela vai ficando mais fina. Quanto mais fina, a pele suga mais, ainda mais, se tu não é acostumada a fazer skincare, tá? Se tu não é acostumada a limpar e proteger a pele. Então a pele vai sugar tudo. Por isso, sempre pouquinho produto espalha, pouquinho produto espalha com batidinhas. Não que nunca tu não vai poder dar uma arrastadinha, mas não é só arrastar e esfregar a base de qualquer jeito na pele, tá? É sempre com esses cuidados. Aqui, beleza, beleza. Outra coisa, bem importante. Deixa eu só me ajeitar aqui. Que eu tô querendo ler os comentários, mas assim, né? Tô meio longe e não vou conseguir ler. Existe base para cada tipo de pele? Existe. Além da textura da base, né, que a gente encontra ela líquida, mais cremosa ou em bastão, a gente também encontra bases com alguns componentes que se adaptam melhor para peles secas e que se adaptam melhor às peles mistas e oleosas. A gente já sabe que quem tem pele seca sempre vai precisar do quê? De hidratar essa pele com um produto que seja potente. Por quê? Porque é realmente a pele, ela suga toda a hidratação dos produtos, seja do hidratante, seja da base, seja do que for que tu passa na pele. Quem tem a pele mista e oleosa já tem essa hidratação um pouquinho acima do nível. Então tu não precisa hidratar essa pele com produtos tão potentes para que ela tenha um resultado de hidratação. Então, o que a gente vai comparar quando a gente fala de tipo de pele com a base? A gente vai comparar realmente o componente que tem nessa base. E normalmente, para facilitar a nossa vida, a gente já encontra nas bases mesmo. Base hidratante, base oil free, efeito sequinho, efeito mate. Então a gente tem que prestar atenção nisso quando a gente for adquirir a base. Voltando ao raciocínio. E aqui assim, gurias, por que eu faço essas lives falando, dando aula, explicando coisas pra vocês? Não adianta eu dizer pra vocês assim, ó, tu tem pele seca, usa essa base. Porque quando tu for comprar uma base que não seja a marca que eu te indicar, o que vai acontecer? Tu não vai saber comprar, tu não vai saber identificar. Então eu tô aqui
pra te ajudar a fazer com que tu entenda, né, sobre a maquiagem, para que tu consiga chegar em qualquer momento, independente do que tu for comprar, e tu conseguir ali decidir o que tu vai comprar, justamente porque tu sabe as diferenças, tá? Então a gente tem que lembrar que a pele seca, ela é uma pele que precisa de muita hidratação. Ela já é ressecada por natureza. Tu acha que vai dar certo colocar uma base que dá um efeito sequinho o dia inteiro, se essa pele já tem um efeito seco? Não vai dar certo. Então quem tem pele seca, opte sempre por bases que digam na embalagem: efeito hidratante, hidrata o dia inteiro, mais hidratação, sabe? Bases que tenham um fundo com óleo, que tenham algum óleo na composição. A pele seca vai agradecer, ela vai ficar mais bonita o dia todo. Quando a gente fala tanto para peles mistas quanto para peles oleosas, a gente vai fazer o contrário. Essa pele ela já tem um nível de hidratação em excesso. Tanto que a característica da pele seca e oleosa é o quê? O óleo vindo para frente, certo? O óleo saindo pelos poros dilatados. Então a gente sempre vai procurar bases que digam na embalagem: efeito sequinho, efeito mate, oil free, deixa a pele sequinha, sabe? Essa da Diversa diz base líquida mate. A da Visela diz... a base da Visela é uma base líquida, mas ela diz efeito mate. Cobertura perfeita, oil free. Então, são esses pontos que a gente precisa prestar atenção. Mas aí tu também precisa saber que tipo de pele tu tem, tá? Se é uma pele mista, oleosa ou se é uma pele mais seca. Pele normal, eu falo pouco porque pele normal normalmente é aquela pele que vai se adaptar tanto com uma base líquida, efeito mate, quanto uma base líquida hidratante. Então, a pele normal é aquela pele que tem ali tudo equilibradinho. Hidratação, oleosidade, até a parte de ressecar a pele, ela é ali no nível que precisa, é a pele bem equilibradinha com relação a esses pontos. E é por isso que também muitas vezes a gente erra na base, por quê? Porque a gente compra qualquer uma. Às vezes tu compra pelo valor, às vezes tu compra pela marca, às vezes tu compra porque tu ouviu da tua colega que é tal marca, uma marca boa, e às vezes não dá certo só pro teu tipo de pele, é só por isso, tá? Então se tu conseguir analisar aí também se, por exemplo, na marca que tu gosta tem a base líquida hidratante, tem a base líquida efeito mate, escolha que é específica pro teu tipo de pele, tá? Isso faz bastante diferença no dia, com o passar do dia, tá? Porque tu vai sair de casa, normalmente tu te maquia, tu vai sair de casa, a base tá ok. Meia hora depois a tua base tá toda errada na pele, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque ninguém quer ficar retocando a base o dia inteiro. Até porque muitas vezes a gente não tem tempo. Então se a gente conseguir analisar e entender qual que é a base melhor pro tipo de pele que a gente tem, já facilita, porque é um problema a menos que a gente tem pra ficar pensando durante o dia. Tu vai te maquiar, vai passar o dia inteiro maquiada e não vai precisar ficar retocando a base o dia inteiro, certo? E outra questão. Vamos fazer o seguinte... Rayane, tu pediu pra solicitação aqui pra participar comigo. Tu quer me fazer uma pergunta? Eu te chamo pra gente conversar um pouco, que eu gosto bastante dessas interações com vocês, que eu consigo conversar um pouquinho e tirar as dúvidas que vocês têm. Pode ser? Me dá um okzinho aqui nos comentários se tu quer participar, que eu já te chamo. E aí, outra questão também que é bem comum quando a gente fala sobre base. As pessoas querem comprar base e querem que a base esconda a linha de expressão, querem que a base esconda as marcas do rosto. E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que se tu tiver sem base, tu vai ter a linha de expressão ali? Vai, né? A base não tem essa função de esconder a linha de expressão
nem esconder alguma marquinha, uma cicatriz que tu tenha. Eu tenho uma cicatriz na mão. É, aqui. Vocês acham que se eu passar base nessa cicatriz, eu consigo esconder a cicatriz? Não consigo esconder, eu posso esconder a cor da cicatriz, assim como eu escondo a cor das manchas. Mas eu não consigo esconder a marca. E muitas vezes a gente compra uma base achando que ela vai esconder linha de expressão, que ela vai esconder essas marquinhas assim, de espinha. Não, gente! Se tu não usa base, a tua marquinha e a tua linha de expressão vão estar ali? Vão estar ali! Quando a gente usa base, a linha de expressão vai continuar ali. Por quê? Porque a gente fala, movimenta a testa, e aí a gente faz o quê? Marca! A base marca um pouquinho, não tem como. Tá? Outra coisa que acontece muito é a minha base craquela. Muitas vezes não é que a tua base craquela, é simplesmente porque tu tem um pouquinho de linha de expressão, principalmente abaixo dos olhos, e quando tu usa o corretivo ou a base, ele vai secando, vai ficando a marca da linha de expressão ali, e a gente acha que craquela, mas não é. É a marca realmente abaixo dos olhos, né? Por exemplo. E por que vocês acham que eu gosto tanto de postar nos stories ali? Sem filtro, sem filtro. Por quê? Porque aparecem as minhas marquinhas, as minhas linhas de expressão. Aparece minha linha de expressão na testa, nos olhos, aparecem as minhas manchinhas, as minhas marquinhas de espinha. É porque essa é a vida real. Não, a gente não consegue passar um Photoshop e sair. É só pra foto mesmo. Então a gente precisa começar a aceitar também que se a gente não cuidar da pele, a gente vai ficar com mais marca de expressão. Então quanto melhor, mais bonita tiver a nossa pele pra receber essa base, melhor vai ficar a maquiagem se tu tá pensando nas linhas de expressão. Vocês estão conseguindo enxergar as minhas? Se eu passar base ou se eu não passar base, elas estão ali. E aí por que tu fica culpando a coitada da base que fica marcando a tua linha de expressão? A base não marca a linha de expressão. Tu tem linha de expressão porque tu tem linha de expressão, certo? Então vamos lá, vou chamar a Rayane. Meu Deus. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo. Eu queria saber se fazer uma maquiagem, porque para cobrir esse negócio aqui, ó. Não consigo, essas marquinhas aqui, ó. Como é que eu faço pra fazer uma maquiagem que possa cobrir essas manchinhas? Tá. Tu tem manchinha de espinha ou tu tem a própria, tu tá dizendo a própria marca da espinha? A própria mesmo. Tipo assim, Tá, ela é tipo assim um sinal, não é tanta espinha, é um sinalzinho preto que eu tenho no rosto. tá. Porque quando a gente fala de cobrir alguma coisa na pele, a gente fala de mancha, e mancha, por exemplo, a mancha ela não tem textura, ela tem só cor. Então, por exemplo, Uhum. quando tu passa a mão no rosto, se tu sente que tem algum relevo, ou se tu sente que tem, tipo que nem a minha cicatriz aqui, ela fica esse relevo, sabe? Aham. Se tu passar a mão no teu rosto e tu sentir algum relevo, seja uma cicatriz que tu tenha, ou seja, uma marca de espinha, tu não vai conseguir esconder essa marca, porque é da tua Uhum. pele. Assim Ah, como tá. a linha de expressão. Quando a gente fala de linha de expressão, quando a gente passa base, não tem como tu passar a base e a linha de expressão sumir, porque é uma marca da nossa pele, né? Eu Aham. tenho marca de expressão. Olha aqui, a minha testa Aham. Tô vendo. tá marcada. Se eu não tiver de base, essa linha de expressão vai continuar aqui. Todo mundo vai ver a minha linha de expressão. Sabe?
E aí é isso que eu quero que tu entenda. Por isso que eu te perguntei sobre se tu sente que tem uma textura na tua pele ou se ela tá lisa. Eu sinto, assim, Ela ó, tem uma expressão, tem uns carambolinha, entendeu? isso. Então, assim, a base não vai conseguir disfarçar essa textura da pele. Ela vai conseguir Uhum. disfarçar a cor. Ah, só a cor, né, que Por- vai conseguir disfarçar. Porque é a mesma coisa que eu estava falando antes. Se tu não estiver de base, essa marca da espinha vai estar ali, certo? Aham. Quando tu passa a base, a textura da tua pele é a mesma. A gente só consegue acrescentar uma cor na pele. Ah, Então, o tá. ideal, se tu tem espinha, por exemplo, assim como eu também tenho, o ideal é tu cuidar da pele e fazer o skincare, usar os produtos para secar a espinha, usar um produto para evitar que ela venha. Provavelmente tu tem Aham. espinha, tu deve ter aí uma pele mista ou oleosa. Provavelmente a tua pele não é seca. Eu acho que ela é mista, minha pele. E Tu é porque eu pode não uso nada também nela, nem um cremezinho de hidratante. tem que usar. Se tu Tem que não usar, usar o né? creme, tem que usar. E existe diferença também entre creme hidratante e o protetor solar, tá? Ah, Então, por tá. exemplo, o creme hidratante, ele pode não ter fator de proteção solar. Uhum. E o protetor solar sempre tem fator de proteção solar. Porque serve para realmente proteger a pele do sol e dos Do sol, raios, né? tudo bem. E até da luz do celular, do computador, da TV. Uhum. Quando tu for escolher entre um hidratante ou o protetor solar, se tu precisar escolher um dos dois, escolha sempre o protetor solar. Porque mesmo que ele não vá hidratar a pele, como um hidratante que vai ter, por exemplo, um ativo, um componente em maior quantidade ali, tu já vai estar protegendo a tua pele do envelhecimento precoce, das manchas, do sol mesmo, tá? Mancha tipo de Uhum. gravidez também. Então, tem toda essa questão. E se tu já tiver, por exemplo, um protetor solar em casa, qualquer um, seja fator de proteção solar 25, 30, já tá ótimo. E tu Tá. quiser comprar um hidratante, aí tu pode escolher um hidratante com um fator de proteção solar ou sem, porque tu encontra os dois tipos. Ah, tem uns dois, né? Isso. Aí vai depender ali, tipo, da marca que tu vai comprar, né? Da função ali do hidratante. Às Uhum. vezes acontece do hidratante já vir com fator de proteção solar, mas às vezes vem com um fator de proteção solar bem baixinho. E aí eu sempre indico usar o hidratante antes e o protetor solar sempre depois do hidratante. Porque é o protetor solar que vai realmente proteger tudo que tu aplicou antes na pele. Ah, tá. Uma coisa Então, que eu não assim, sabia. voltando ao assunto. Se tu tem a pele mais mista, tu pode escolher algum hidratante que tenha junto algo para controlar a oleosidade, algo para fechar os poros, né? Uhum. Porque poro aberto, linha de expressão, marca de espinha é textura na pele. E a gente não consegue, com a base, esconder a textura da pele. E aí é mais fácil tu cuidar da pele, então tu fazer um tratamento para as espinhas, tu fazer um tratamento para esse tipo de textura na pele que tu tem, e Aham. deixar a pele mais lisa, sem essa marca da espinha, porque a gente sabe que não tem o que fazer com a espinha. A espinha tá ali e ela Isso tá, mesmo. ou ela tá começando, ou ela já tá amarelinha. E aí é, é a textura da pele. Então é como Uhum. eu te disse. É mais fácil tu usar um hidratante que controle a oleosidade, que já vai te ajudar também a fazer com que essa espinha não venha com tanta força. Tu pode usar um secativo de espinha, e daí tu vai colocar o secativo só onde tu tem mesmo a espinha, para ajudar a secar mais rápido. Mas se tu tiver Aham.
aquela espinha que já tá com aquela casquinha, mesmo que tu tire a casca, a marca da espinha Silêncio. tá ali. Então, tu vai passar a base, quem estiver próximo a ti, mesmo que tu use a base, vai enxergar aquela marquinha, que é a marca da pele. Uhum. Eu sei, porque eu tenho várias aqui, ó, no meu rosto. E tem também umas manchinhas aqui, ó, essas manchas Ah, pretas aqui. Muitas, mas sim. não é. Não sei se da espinha, eu acho que tá nascendo mesmo, entendeu? Aqui, ó, tem uns que Sim. é sinal mesmo. Sim, e tem umas espinhas que realmente elas crescem e ficam mais avermelhadas, e tem umas que já Isso. crescem, ficam amarelinhas e depois ela some e fica aquela mancha, né? Isso, vê aquela mancha preta. O meu fica assim, no Sim, meu sim. rosto. Eu Aí eu também tento tenho essas disfarçar de qualquer manchas. jeito, mas A não adianta. manchinha, tu consegue disfarçar, tá? A mancha. Aham, Porque quando a gente passa a mão em cima da mancha, a mancha não tem textura, a mancha tem só cor. aham. E aí sim, a gente consegue esconder a cor da mancha, que é o que eu faço todos os dias. Tem bastante mancha, principalmente desse lado. Desse lado eu não tenho Uhum. tanto. E é por isso que eu gosto de usar uma base com cobertura média, porque já me ajuda a esconder as manchas da espinha, tá? Então, eu não sei também se tu tá conseguindo enxergar as minhas espinhas. Sim, tô conseguindo. São umas bolinhas bem miudinhas. Isso, a bolinha da espinha, Ah, justamente. é da Tudo espinha, que for né? Tudo que for bolinha da espinha, seja ela que já esteja vindo, já esteja assim na ponta da pele, ou que ela esteja começando, a gente não consegue esconder com a base. Aí é mais Uhum. importante tu cuidar da pele e não deixar essa espinha vir com tanta força. Mas a cor, se tu tiver essas manchinhas que eu também tenho na pele, aí sim tu consegue Aham. esconder com a base. Ah, com a base esconde, né? Mas a espinha sempre vai aparecer. A espinha, a gente também pode comparar ela por exemplo, a alimentação. Eu já sei que se eu começar a comer coisa com muito açúcar, pizza, chocolate, enfim, essas coisas, Uhum. 2, 3 dias depois eu já começo com o rosto pipocar de espinha. Então eu sei que é da alimentação. E aí o que eu Uhum. faço? Eu tento tomar bastante água, eu tento limpar, sei lá, tomo uns chazinhos para ajudar, né, a limpar. Mas eu sei que eu tenho que voltar para minha alimentação mais certinha. Tem gente que tem espinha em função dos hormônios. Enfim, tem várias situações que pode acontecer da É, gente ter espinha. os meus, é, quando dos hormônios, quando eu presto da menstruação, meu rosto fica cheio. Sim, Muito cheio. normal. E quando tu fica perto perto desse período que toda mulher tem, né? Aham. Tu tem mais vontade também de comer doce ou tu é tranquila? Não, sou tranquila, mas o rosto empola todo. Não sei É, como, mas ele fica todo empolado de espinha. Aí depois vai murchando, então, murchando, aí vai ficando as manchinhas. sim, é mais hormonal mesmo. Eu percebo que o meu é mais alimentação, mesmo que eu esteja perto do meu Uhum. período, de estar nos dias ali, eu não tenho problema com isso. O meu é mais alimentação mesmo. Então é legal que tu saiba disso, porque aí também tu não toma um susto. Tu já sabe que quando tu chegar perto desse período, tu vai ter essa questão das espinhas. E aí eu recomendo fortemente que tu, nesse primeiro momento, tu cuide da tua pele. Tipo, evita Aham. comprar a base que vai cobrir essa espinha que tu tem. Por quê? Porque não vai Mamãe? funcionar, tá? Tu não vai Tá. conseguir cobrir a marca da espinha com a base. Assim como eu não consigo cobrir a minha linha de expressão na testa com a base, tá? Tá. Então eu recomendaria fortemente que tu invista numa água micelar boa, num Aham. esfoliante legal, num tônico para pele mista e num hidratante que Aham. tenha a textura bem leve. Então, um hidratante em gel ou gel creme e que ele seja assim mais essa pegada de controle de oleosidade, porque já vai te ajudar bastante a amenizar essas espinhas na pele.
Tá, então E tá. protetor solar, mulher. Protetor solar pra te não Isso, eu ficar com não essa uso protetor solar mancha. de jeito nenhum. Não Usa, uso. começa a usar a partir de hoje. Tu tem protetor solar em casa ou não? Tá, eu não tenho, eu tenho só o hidratantezinho que eu passo de vez em quando o hidratante só, mas o protetor solar eu não uso. Então, eu quero uma foto tua depois, entre amanhã, final de semana, que tu comprou o protetor solar. Porque esse é o mais importante de todos. Eu prefiro que Tá. tu deixe, então, para cuidar da pele, quando tu puder fazer o teu kit de skincare. Porque o teu kit de skincare Aham. vai durar bastante, tá? Tá. É uma coisa que tu vai investir e vai te durar bons meses. Então, assim, primeira coisa que tu tem que fazer é protetor solar. Usa todos os Uhum. dias, nem que tu tenha que colocar o teu celular despertar para te usar o protetor solar. E tu pode Eu usar o não tenho protetor mania de solar tanto usar. de... Como? Eu não tenho mania de usar protetor solar de jeito nenhum. Então a gente Todo vai mundo me fala, eu começar. uso o protetor que é bom, molha a tua pele, não sei o que. Isso, não tem nada a ver com isso, não. Nossa, Aí vocês ficam percebendo que tem a ver assim, que de vez em quando eles ficam muito vermelhada, aí fica uma manchinha preta. E será por que que apareceu? Aí eu talvez foi por causa do sol, que eu andei no sol. e sabe o que acontece? Normalmente, quando a gente tem aquela manchinha vermelha da espinha e tu vai pro Uhum. sol sem protetor solar, tudo que é vermelho na pele que pega sol sem proteção fica marrom ou preto. Ele Fica, a minha tende a fica preta. escurecer. Fica bem Então, assim, escurinha. então, primeira das primeiras coisas que tu vai fazer é o protetor solar. E aí tu vai colocar isso como um hábito na tua rotina. Essa vai Uhum. ser a tua preparação da tua pele para te começar a tua rotina de maquiagem. Que é bem importante que tu cuide da tua pele antes de tu começar a usar a base. Aham. Isso vai te dar um resultado muito mais bonito na tua maquiagem. Eu, antigamente, há uns bons anos atrás, eu também não fazia nada de cuidar da pele. E eu usava a base e ela ficava horrível durante o dia. E eu me estressava, porque eu queria que a Isso, a minha minha pele também ficasse ficou bonita. horrível. Aí eu E aí a usando, aí eu gente quer, tiro, isso não combina. Fica e aí a horrível gente demais. Não quer, sei porque a pele tá seca, eu não sei que fica feio. e aí a gente quer que a base, a coitada, fique bonita o dia inteiro, né? Isso, A gente exatamente. quer passar de manhã e quer chegar de noite com a pele intacta. Só que enquanto a gente não entender que o cuidado da pele é muito mais importante para o resultado da maquiagem o dia inteiro do que simplesmente a base que tu vai comprar, vai te render. Nossa, que pouca distração. Tanto assim, ó, Uhum. ficar pensando por que a minha base não dura o dia inteiro? Por que fica estranha e feia, né? Então, a primeira Isso. coisa que a gente vai começar a fazer contigo é o uso do protetor solar para evitar as manchas na pele. Para ti, Uhum. quando tu quiser usar uma base com uma cobertura mais leve, tu vai poder. Porque daí tu não te preocupa se tu tem que cobrir mancha ou não. Com relação Uhum. às espinhas, quando tu puder, o ideal sim é tu montar um kitzinho de skincare e acrescentar essa parte de limpeza e de limpar e tonificar a pele junto com o protetor solar. Porque aí tu Primeiro vai limpa, começar. primeiro limpa a pele com tônico, depois passa o protetor solar? Ou Eu passa o protetor indico, primeiro? não, eu indico primeiro que tu limpe a pele com a água micelar. E tu vai usar o Ah, tônico, ainda mais que tu tenha pele mista, tu vai usar o tônico para equilibrar o pH da pele. Porque toda vez que a gente limpa a pele tende a ficar mais ressecada mesmo que tu tenha pele mista. aham. Então a gente vai limpar realmente essa pele com a água micelar, que é o produto que tem essa função para limpar a pele. E depois a gente vai equilibrar o pH da pele, vai devolver a água, vai começar a nutrir essa pele com o tônico. Então, o tônico a gente não usa com algodão. O tônico a gente usa na mão, a gente Aham. espalha. Normalmente ele é líquido também, tá? Então a gente dá uma espalhadinha na mão e só aplica na pele, dando batidinhas e deixa ele secar. E aí, o protetor solar. Protetor solar sempre Tá. por último. E outra coisa que também tu vai ver muita diferença quando tu conseguir incluir é um esfoliante facial. Tem que ser facial, não compra corporal.
tá? Aham. Tem que ter um esfoliante específico para a pele do rosto. E aí tu vai usar esse esfoliante uma vez por semana. Toda semana. Sagradinho. Tipo, como se fosse um antibiótico. Porque é isso Então que o tá. esfoliante facial vai fazer com as tuas espinhas. O esfoliante, ele ajuda a retirar essas células mortas